moçada! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último vídeo de toda essa série de vídeo que nós estamos tendo especial da Semana da Pátria. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a Imperatriz Leopoldina, a Princesa Leopoldina, que foi a princesa que fez com que o processo de independência do Brasil fosse possível. A Princesa Leopoldina nasceu no ano de 1798, lá na Áustria, em uma das famílias mais poderosas, em uma das cortes mais poderosas da Europa. Ela foi educada desde pequena para ser uma governante. Ela falava vários idiomas, tinha aulas de política, de economia, de ciências e de história, sendo assim uma jovem muito culta. Com apenas 20 anos de idade, ela foi dada em casamento para o príncipe Pedro Alcântara, o nosso conhecidíssimo Dom Pedro I. Só que quando ela foi dada em casamento para Dom Pedro, ela não conhecia Dom Pedro e Dom Pedro não conhecia ela. O casamento aconteceu na cidade de Viena por meio de uma procuração, que na verdade ela só assinou um papel dizendo que ela estava se casando com Dom Pedro sem nunca tê-lo conhecido. Então ela embarcou em um navio para vir para o Brasil para conhecer e morar com o seu esposo. E aí acontece, e nessa época ela tinha apenas 20 anos de idade, quando ela foi dada em casamento. E aí nessa vinda para o Brasil, conversando com as pessoas que vinham ali, a Leopoldina descobriu que Maria era um nome muito popular no Brasil e que inclusive todas as infantas portuguesas elas levavam Maria no nome. Ela resolveu então aderir a esse nome Maria, acrescentar o nome Maria no seu nome, passando a se chamar então Maria Leopoldina. Quando Leopoldina chegou ao Brasil, ela conheceu Dom Pedro, né? Dom Pedro, que como vocês já sabem, era um príncipe extremamente namorador, saía com várias mulheres ao mesmo tempo. Mesmo se casando com Leopoldina, o príncipe não largou esses antigos hábitos, continuou tendo várias namoradas, várias amantes, enfim. Ela é muito safadona, ela. E aí acontece que a Leopoldina, quando chegou ao Brasil, ela continuou os seus estudos. As suas matérias preferidas eram história e ciências. Então Leopoldina, estando no Brasil, ela convidava vários cientistas, vários intelectuais da Europa para virem no palácio, né, em que eles viviam no Rio de Janeiro, para ela aprender cada vez mais. Inclusive ela saía em expedições por florestas brasileiras e coletava pedras, coletava plantas, fazia desenhos de pássaros, desenhos de animais, começando inclusive uma coleção, que mais tarde essa coleção vai se tornar um museu de História Natural, e depois ele passa a ser o Museu de História do Brasil, que foi aquele museu que no início do ano passado, lá no Rio de Janeiro, pegou fogo, perdendo grande parte das coleções. Esse museu, essas coleções que pegaram fogo, na verdade elas começaram a ser organizadas pela Imperatriz Leopoldina. E aí a Leopoldina, ela percebeu também, como ela era muito culta, muito inteligente, ela percebeu que em Dom Pedro faltava vários tipos de conhecimento que eram próprios de um monarca, que Dom Pedro, ele não estava preparado para governar. Ai, que burro, dá zero pra ele. Embora ele fosse um homem muito eloquente, que falasse muito bem, se portasse muito bem em público, ele não tinha esses pré-requisitos que eram exigidos para governar. E Leopoldina passou então a atuar como tutora, como professora do próprio marido. E ela conta nas cartas que ela trocava com a irmã dela, com a Maria Luísa, que Dom Pedro ele tinha muita vontade de aprender, que ele era um bom aluno e que ele se esforçava nas aulas que Leopoldina ela dava. Aí acontece que Leopoldina e Dom Pedro, eles estão vivendo no Brasil apenas como príncipes, né? Porque Dom João, ele tá governando, né? Governando do Brasil, porque eles saíram de Portugal em função das invasões napoleônicas. Só que no ano de 1821, várias revoltas começaram a acontecer lá em Portugal. E aí o parlamento português exige, né, manda uma carta para Dom João VI, dizendo assim, olha Dom João, tu tem que voltar porque a situação aqui tá feia. Dom João pega um navio e vai com Carlota Joaquina para Portugal e deixa Dom Pedro I e Leopoldina responsáveis por governar no Brasil. Dom Pedro passa a ser então príncipe regente.
Só que quando Dom João VI chega lá em Portugal, o parlamento fica doido e diz assim: Como que a princesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro não vieram juntos? Eles têm que estar aqui, sim. porque na verdade o plano do parlamento português era rebaixar o Brasil de reino, né? O Brasil estava na categoria de reino, rebaixar ele novamente a colônia e tirar vários poderes do Brasil, tirar sua soberania, colocar altos impostos e fazer várias medidas assim que fossem prejudicar o Brasil. E aí eles mandam uma carta, né? O parlamento português mandou uma carta para Dom Pedro exigindo o retorno dele e da princesa Leopoldina para Portugal. E aí quando Dom Pedro recebe a carta, ele já tá botando todas as coisinhas dele na mala e indo embora para Portugal. Quando Leopoldina ela intervém. Imagina, Dom Pedro, se nós formos para Portugal, o Brasil ele vai perder a sua soberania nacional. O Brasil vai ficar numa situação muito ruim. E esse país não é esse reino, porque o Brasil não era país na época ainda, esse reino é o meu lugar de coração e é o lugar de coração, então como nós vamos permitir que isso aconteça? E aí Leopoldina convenceu Dom Pedro a ficar. E aí conta-se a história que Dom Pedro vai até a janela, né, do Palácio do Paço e ele diz assim: Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia foi o dia 9 de janeiro, né, já de 1822, e ficou conhecido na história como o dia do fico. Na verdade, não foi o dia que Dom Pedro resolveu ficar, foi o dia em que Leopoldina convenceu Dom Pedro de que o melhor era ficar no Brasil. E essa decisão da princesa ela não se dá por acaso. Na verdade, Leopoldina já andava, já conversava com grupos de intelectuais que eram favoráveis ao rompimento do Brasil com Portugal. Então, a princesa Leopoldina, muito antes de Dom Pedro ser favorável à independência, a imperatriz Leopoldina já vinha estudando e discutindo, e ela mesma percebeu que o melhor seria o Brasil se separar de Portugal. E aí, nesse meio tempo, acontece que aqui no Brasil a situação não estava nada boa, porque o governo português começou a adotar várias medidas também em função de Dom Pedro e Leopoldina não terem ido, né, para Portugal. O governo português começou a adotar várias medidas para prejudicar o Brasil, e aí estourou uma grande revolta lá em São Paulo. Dom Pedro precisou então sair do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Reino do Brasil, e se deslocar para São Paulo para lá resolver aquela situação. Ele deixa então Leopoldina como responsável, né? Ele nomeia Leopoldina como princesa regente e responsável por todos os ministros e por toda a corte. Leopoldina passa então a ser a primeira mulher na história do Brasil a ter o mais alto cargo de governante. Então foi Leopoldina essa primeira mulher. E aí o Dom Pedro vai lá resolver as tretas em São Paulo e Leopoldina fica governando. Nesse momento que Leopoldina tá governando, chega um navio diretamente de Portugal, que o navio tem a seguinte ordem: obrigar a princesa Leopoldina e Dom Pedro a voltarem para Portugal e prender todos os ministros do governo brasileiro e rebaixar o Brasil à colônia. E aí Leopoldina, atônita, Pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? A gente volta para Portugal ou eu faço o quê? Leopoldina então se reúne com os ministros, né, inclusive com José Bonifácio, que é outro nome bem importante para a história do nosso país. Ela se reúne e diz assim: olha, Mesmo Dom Pedro não estando aqui, nós vamos ter que declarar o Brasil independente, porque a gente não vai voltar. Eu já conversei com o Dom Pedro e nós não vamos voltar para Portugal coisa nenhuma. É melhor a gente declarar a independência do Brasil. E aí Leopoldina, juntamente com os ministros, eles escrevem a Carta de Independência. Ela é de autoria da Leopoldina, então na verdade é a Leopoldina que proclama a independência do país. Mas como ela não tem essa autoridade, né, para proclamar a independência, ela escreve toda a carta e manda um cavalariço ir até São Paulo entregar a carta para Dom Pedro para que ele assine e dê o aval final, já que ele é o príncipe regente. Aí quando o cavalariço sai, né, do Rio de Janeiro, chega em São Paulo, entrega a carta para o Dom Pedro lê a proclamação de independência. Ele não é tão favorável assim à independência, porque ele não queria se separar de Portugal inicialmente, mas ele sabe que Leopoldina, como sendo uma mulher muito inteligente e muito visionária, que o que está escrito ali, na verdade, é o mais correto dele seguir. Então ele assina, né, a proclamação de independência
E essa assinatura de Dom Pedro ficou conhecido como sendo o famoso Dia da Independência, 7 de setembro de 1822, onde ele faz a assinatura e conta-se a história, a gente não sabe se é verdade ou não, que ele dá o famoso grito do Ipiranga, dizendo, né, Independência ou morte! Independência ou morte! E na verdade Dom Pedro ele só assinou, então quem fez todo esse processo foi a Leopoldina. Só que o mais interessante de pensar é que quem ganhou todos esses créditos pela independência do nosso país foi justamente Dom Pedro, que pouco se envolveu. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Quando o Pedro Américo, ele vai fazer a pintura da independência, né, ele coloca lá, né, Dom Pedro montado no cavalo, né, levantando uma espada, faz todo um cenário bonito com soldados, enfim, né, Dom Pedro como sendo um herói, só que ele se esquece de colocar o personagem principal da história, que foi a Leopoldina, que fez todas as articulações. Somente anos mais tarde é que vai ter uma pintura onde mostra a Leopoldina, né, juntamente com os ministros, criando, né, essa carta de independência. Depois desse momento histórico decisivo, a Leopoldina ela já não teve muita participação dentro do governo, né, brasileiro de Dom Pedro. Muito em função também da amante de Dom Pedro, Domitila de Castro, né, a famosa Titila a Bela, como Dom Pedro a chamava, né. A Domitila foi tirando, né, esse protagonismo da princesa Leopoldina. E Leopoldina, ela morreu muito jovem. Ela morreu com apenas 29 anos de idade. E a morte dela aconteceu uma comoção geral na cidade do Rio de Janeiro, porque ela era uma princesa muito querida. E a morte dela também foi decretado luto nacional. Foi o primeiro luto nacional da história, foi o falecimento da Princesa Leopoldina. Ela vem a ser mãe de Dom Pedro II, que vai ser o próximo imperador do Brasil, né? Que é aquele imperador que eu já contei pra vocês que começou a governar com 5 anos de idade. Mas isso aí é outra história. Mas agora, toda vez que a gente lembrar da independência do país, ao invés da gente lembrar lá de Dom Pedro gritando e tal, na verdade a gente tem que lembrar da Imperatriz Leopoldina, que estava aí para nos mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Espero que vocês tenham gostado da série e aprendido um pouco mais sobre a história do nosso país. Beijinhos, beijinhos e até a próxima! Tchau! E não te esquece de deixar o teu like e também nos seguir no nosso canal no YouTube. Era uma vez.